Tá terminando de entrar aí, a gente vai começar se apresentando. Então, meu nome é Vitor, eu sou Gen, aqui do B2B da XP, responsável por alguns escritórios aqui. E hoje a gente veio falar de um tema bastante interessante, acho que está no dia a dia aí de todo mundo. Acho que, enfim, antes de começar aqui, acho que uma das principais pautas que têm sido faladas à exaustão esse ano é sobre a nossa terceira onda de qualidade, né? Tenho certeza que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez. A gente brinca aqui que o Mafra ele é monotemático com relação a isso, mas é o diferencial competitivo que a XP acabou escolhendo depois da plataforma e da distribuição dos produtos. E a gente sabe que qualidade é um tema bastante vago, né? É bastante difícil fazer isso na prática. E, dentre as várias ferramentas que a gente vem trabalhando para sustentar tudo isso, esse diferencial competitivo, uma delas é o CRM. Eu acho que é hoje o tema que a gente vai tratar aqui. Falar um pouquinho sobre todos os desafios do lado da XP, do lado dos escritórios e do lado dos assessores. Acho que essa é a principal pauta hoje aqui que a gente vai explorar, certo? Perfeito. Certo, e para isso nada melhor que a gente trazer aqui com a gente quem vive isso na prática, quem implementa no escritório, que é aqui do dia a dia, para falar um pouco como vem sendo e como que foi a implementação em cada uma das etapas, né? Então, me apresentando, eu sou a Alessandra, sou Gen aqui no B2B também, e hoje a gente está aqui e quero agradecer muito a presença do Neto, que é Head Comercial aqui da Forte Investimentos, Matheus Rocha, que é líder comercial e assessor, e vai trazer um pouquinho da visão dele como assessor aqui pra gente, da W1 Capital. Obrigada por estarem aqui. E quando a gente fala de CRM, não tem como não ter nessa mesa o Saulo, que lidera aqui a nossa área de CRM, foi do B2C, vai contar um pouquinho da história dele, viveu ali todo esse processo como assessor, e hoje lidera essa nossa frente aqui no B2B, né, Saulinho? Prazer estar aqui, viu? Mesa de peso. Vamos ver. Hoje as estrelas são eles aí. Boa, então vamos começar por aqui. E só lembrando 2 avisos muito importantes, tá, pessoal? Primeiro, quem ficar aqui com a gente até o final dessa live, teremos aqui o sorteio de uma bolinha assinada do João Fonseca. Aí, ó, o Dol já tá querendo. Novidade boa. E tem mais uma surpresa aqui. Qual é, Dol? Conta pra gente. A gente vai fazer um ranking que vai ter alguns indicadores do CRM aqui. E, apurados os períodos e as regras que a gente vai divulgar depois, o ganhador desse ranking vai ter um almoço aqui com Guilherme Bentimol, o homem que só tem falado de CRM. Monotemático total. Totalmente. Ele fala basicamente de João Fonseca e de CRM. Então, ele vai dar a própria versão dele aí com relação à ferramenta nesse almoço único. Boa. Então, vamos começar aqui. Vou abrir para o Neto ele se apresentar rapidamente, depois Matheus, e aí a gente parte aqui para as nossas perguntas. Show de bola. Pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, trocar essa boa experiência e começar com um bom comercial. Se tiver mais uma bolinha do João Fonseca, eu vou querer. Aceito também, tá? Né, os convidados, né, Matheus? Mas, pessoal, meu nome é José Neto. Já vamos avisando que se vocês forem sorteados não vai valer, tá bom? Não vale. Participando e assistindo também. Muita marmelada. Pessoal, meu nome é José Neto, sou sócio, gestor comercial da Forte Investimentos. A Forte é uma casa que está um pouco mais de 11 anos no mercado. Hoje a gente cuida da vida financeira do cliente, da família e da empresa. Hoje a gente tem a gente sempre gosta de falar hub financeiro no mercado, mas realmente é dar esse suporte ao longo da trajetória do cliente. Então, dentre os pilares que a gente tem da operação, o relacionamento duradouro é o foco. Eu estou um pouco mais de 1 ano e meio, né, na gestão, e eu quero trazer aqui para vocês, a gente vai divulgar, vai ir no detalhe aqui de como uma operação que não tinha nenhum contato com CRM, utilizando muito trabalho educacional, hoje tem feito nos últimos 3 anos as maiores receitas da história da operação de 11 anos e com números correlacionados à utilização do CRM. Então a ideia aqui é ter uma troca, boa prática e estou à disposição aqui. Boa. Matheus, e você? Boa. Meu nome é Matheus Rocha, sou Senior Partner da W1 Capital. Obrigado aos meus colegas aqui pela presença. Acho que um tema fundamental para a gente conversar, que envolve processos, né? Envolve qualidade, envolve relacionamento, tudo que um assessor na prática precisa de ter na ponta justamente para trazer o que a gente fala de alta performance. Vai ser um papo bem interessante, onde que a gente vai falar um pouquinho ali sobre CRM, trocar essas boas práticas, né? Igual o Neto comentou,
e estou bem animado aqui para estar junto com vocês. Saulinho, quer se apresentar? Bom, espero que a maioria das pessoas me conheçam, que é sinal de engajamento. Saulo Brito, para alguns, Saulos Fossi, já tá virando nome e sobrenome. Essa você gosta, né, cara? Essa já Meme, tem, né? tem virado figurinha, tudo quanto é grupo, é uma maravilha. Minha família tá trocando os nomes, tem sido assim. Mas para dar um contexto, turma, de onde eu vi, sou prata da casa da XP, fui criado dentro do B2C, então segui toda a esteira ali de SDR, depois assessoria, construí minha carteira de clientes. Final do ano passado decido deixar essa carteira de clientes para assumir novos desafios maiores, né? Desafios ali com vertentes diferentes. Eu vim para falar de CRM, trazer um pouco dessa pegada de quem estava do comercial para tentar trazer para o B2B e iniciar esse processo de educação, de levar a palavra do CRM dos escritórios e de implementação, né? Ao longo de fevereiro até então, rodei vários escritórios implementando. W1 foi um dos grandes cases aqui que a gente conseguiu tracionar. Isso é um pouco do Saulo que está aqui para a gente contribuir nessa pauta. Espero que tenha grandes insights para vocês aí na ponta final. Muito bom. Acho que já começando com as perguntas aqui, queria ouvir dos nossos convidados aí. Muito se falou dessa diferenciação competitiva através da qualidade, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que tem sido isso na ponta? Como é que tem sido os desdobramentos da qualidade lá na Forto e na W1? E como que o CRM sustenta essa pauta? Como é que tem sido essa dinâmica? Conta pra gente, Neto. Legal, Dol. Eu acho que, pegando a nossa operação, a gente sempre teve um cuidado muito claro em qualidade técnica. Só que quando a gente vai desenvolver qualidade, a gente não pode ficar preso só a isso, né? Então, tem vários outros pontos que tem que ser trabalhados. A gente pode falar de marketing, posicionamento, mas principalmente uma gestão, do meu lado, que tenha números. Eu preciso metrificar isso. E um dos pontos que, quando eu entrei na gestão, que eu via muito, a gente tinha uma disparidade muito grande entre a qualidade de atendimento dos assessores. Eu tinha assessores top performance, médio e um pouco abaixo. E isso me deixava um pouco cego no que eu estava entregando para o meu cliente, principalmente no ponto de relacionamento, né? Então, eu acho que não tem como a gente separar a qualidade, né, de instrumentos que vão metrificar isso. Da minha ponta da gestão, eu não ter um instrumento que eu consiga metrificar o acompanhamento dia a dia do meu assessor. E aí não é para chicotear nem para fazer nada, não. É realmente para ter um direcionamento, né? Todo o nosso trabalho, e eu sempre gosto de falar de forma repetitiva, nosso trabalho é totalmente técnico. O comercial é técnico. Não é porque é gente boa, é bonitinho, que você vai performar. Tem todo um processo, né? E esse processo precisa ser metrificado, né? E então, acho que o principal ponto que a gente colocou lá foi manter a qualidade técnica que a gente entregava para os nossos clientes, a gente era reconhecido quanto a isso, só que a gente faltava num acompanhamento de relacionamento metrificado. Perfeito. Tá? E aqui eu posso falar desde a ponta de prospecção, de leads, de cadência e acompanhar isso, e desde o pós-venda, vamos dizer assim, o relacionamento com o cliente. Então, poxa, a gente vai falar aqui de benefícios, até já falei com o Saulo, indicação do cliente que você está lá, mas tem o CPF da esposa do cara que você nunca tentou trazer para conversar. Um aniversário que, poxa, gera um novo relacionamento. Então, tudo isso é um processo de qualidade que a gente precisa qualificar na ponta de liderança e de gestão. Então, está totalmente relacionado. Perfeito. E você, Matheus, ali no dia a dia, como é que foi esse desdobramento inicial da qualidade? Como é que você vê aí o CRM? Perfeito. Cara, desafiador. Falando assim, de uma forma mais direcionada, né? Sim. Porque acho que, falando até um pouquinho da minha trajetória, né? Vindo de um outro escritório aqui da rede, que a gente tinha uma implementação muito boa do CRM. Entrei, a gente não estava muito com essa implementação ali do CRM, então assim, ficava um pouco perdido os dados. Vou acompanhar o cliente, criava ali um documento de texto com algumas informações, mudava de celular, acontecia alguma coisa, computador, perdia todas as informações. Então, acho que é um processo que muitas vezes a gente pode enfrentar algumas resistências, né? Poxa, eu vou perder um tempo ali a mais, é um saco ter que fechar uma atividade ali falando que para fazer um relacionamento ou troca de assessoria, né, de base ali, justamente para fechar isso demanda um tempo, mas são esses pequenos processos ali que trazem algo que vai trazer ali uma visão muito clara do que eu tenho que fazer de básico. A gente precisa de destacar.
O Neto até comentou, poxa, tem uma atividade para falar sobre o aniversário do meu cliente. Cara, às vezes eu poderia estar conversando com o meu cliente, esqueci que é o aniversário dele, passou um dia, eu vi na rede social por acaso e falei, putz, e aí? Fica feio eu dar um parabéns agora, né? Conversei com o cara ontem, como é que faz? Então, é um processo, assim, que aos poucos a gente tem que colocar na rotina, mas depois que entra na rotina é algo extremamente, assim, proveitoso. Então, costumo brincar lá no escritório que na hora que eu abro o computador, vou abrir lá o WhatsApp, CRM, depois eu abro o Hub da XP. Então, é algo que tem que estar muito conosco e o assessor que ele entende muito bem isso, ele sai na frente. Perfeito. Tô olhando pro lado só pra ver a cara de orgulho aqui do Saulo pós-implantação. Mas aproveitando um pouco essa deixa aí que vocês deram sobre o que é qualidade, qual que é a visão de cada um como gestor, e aqui na figura de assessor o Matheus, mas quando a gente fala um pouco dessa importância da qualidade, dessa proximidade com o cliente, o que vocês enxergam aí, começando pelo Matheus, mas Saulo, aqui eu acho que vale sua visão também em seguida como quem está implementando aqui na nossa rede B2B, o que você vê como principais desafios dessa entrega de qualidade de valor agregado para o nosso cliente ali na ponta? Boa. Acho que constância, a gente tem que ter constância naquilo que a gente faz. Então, se eu não tenho constância nessa implementação, eu posso implementar lá durante um dia, 2 dias, 3 dias. Se eu não faço isso no quarto, quinto, sexto, acabou. Eu vou perder todo aquele processo que eu estava construindo para que vire algo mais natural. Então, a gente pode trazer essa parte, né, de constância, algo ali como um desafio que a gente tem. Depois o Neto até vai complementar um pouquinho do que eu estou falando. Mas é justamente também conseguir convencer, vou colocar convencer, mas, poxa, ter que convencer alguém também é muito difícil. Mas eu mostrar pro cara do meu lado que, cara, utiliza essa ferramenta que ela só vai te trazer benefício. Então, às vezes, a gente fica um pouco cético, né, de experimentar uma plataforma nova. Será que isso vai me trazer benefício? Pô, será que eu não estou só perdendo tempo aqui implementando, trazendo informações? Só que lá na frente, a gente traz essas informações, tá mastigado. Então, aderindo, por exemplo, ao Open Finance, eu consigo ver se tem um vencimento lá fora. Muitas vezes eu tenho uma atividade de Expert Allocation que o cara mostra, poxa, eu tenho um fundo tal em tal lugar. Se você conversar com seu cliente que tem um fundo parecido, aqui na XP ele vai render tanto, se a gente comparar, já tem ali um link para a gente olhar em termos de rentabilidade e etc. Então, é uma ferramenta que ela vem para te agregar, literalmente, assim, deixar o trabalho muito mais fácil. Boa. Eu acho que é muito disso, né? Quebrar vieses. O CRM, ele toca muito na rotina, né? A gente sabe, mudar a rotina é difícil. A gente, em grandes pessoas aí que tem problema de fumar, problema com álcool, sabe que é ruim para ela, mas ela não muda. E tem que mudar a rotina. É difícil, cara. É difícil implementar no dia a dia. Eu não tenho que deixar de abrir o Hub, olhar o saldo pelo Hub. Não, vou agora olhar minhas críticas e mudar toda essa questão de rotina, mudar o modus operandi que eu estou é muito difícil. E requer esforço do usuário até que ele entre nisso, né? Então, nosso primeiro processo de dificuldade é isso. Mostrar valor, a gente consegue mostrar valor, porque felizmente hoje a gente tem um certo nível de qualidade bem alto, mas depois como é que a gente garante a perenidade disso? Como é que a gente garante que isso virou rotina, que não é mais eu cobrando, que ele por si só fala, agora é hora de abrir o CM, começa meu dia por aqui. Então acho que essa é a grande dificuldade. E casando um pouco disso com qualidade, a qualidade ela é meio superficial, né, às vezes, né? Tem os grandes pontos de qualidade, o que minimamente eu deveria entregar para o meu cliente, mas eu costumo brincar que a qualidade ela é entregada em pequenos pontos ao longo de relacionamento com o cliente que é quase imperceptível, né? De eu me antecipar de um dividendo que o cliente vai receber. Cara, você vai receber um dividendo dessas empresas aqui, eu já estou monitorando. Olha, eu já vi que vai ter um saldo na sua conta, eu já estou monitorando coisas que vão acontecer. Ó, eu sei que você vai parar para o seu aniversário hoje, não vamos falar desses assuntos, vou só te dar os parabéns. É pequeno, como é que eu mostro o valor para o time comercial que está lá com 300 pratos para equilibrar, que ele precisa mudar a rotina dele, que ele precisa colocar tudo isso no dia a dia e ainda assim bater as metas? E que ele vai executar isso e vai bater as metas. Eu acho que a grande dificuldade é essa, é mudar a rotina, tá? Até complementando, Saulo, assim, eu fui pensando aqui, quando eu entrei e comecei essa carreira de assessor, né, lá em 2022. E eu lembro que, passado alguns meses assim, eu tive um feedback também de um cliente falando assim, cara, a gente tem pouco contato, né, assim, você deixou meu dinheiro lá parado 1 semana, você não falou nada. Então, o CRM, ele te avisa, igual o Saulo estava comentando, poxa, vai ter um vencimento próximo. Já me antecipo, converso com o cliente, muitas vezes eu vou trazer um relacionamento novo, às vezes vou conseguir puxar indicação, às vezes vou conseguir puxar mais uma TED para completar e fazer alguma outra locação. Então essa parte ali que vai envolver relacionamento, ela é importantíssima. Importantíssima. Porque se eu não faço, vai ter alguém que vai fazer.
Então, esse é o mínimo que eu tenho que estar junto com o meu cliente também. Só acrescentar, eu concordo plenamente, Matheus, Saulo. E da ponta da gestão, essas duas palavras que o Matheus trouxe, que é constância, que para mim é hábito, e convencimento no caráter educacional. Eu preciso disso para implementar. Não estou vendendo que o caminho do sucesso é esse, mas no nosso caso foi esse. Eu preciso falar de forma educacional para o meu assessor, cara, igual você pega um cliente, se você for bater um orçamento, vai ser chato, cara. Planilha, aplicativo e tal, não vai ser numa semana. Você vai ter que criar um hábito para isso, mas com o tempo você vai ver o benefício. Então, eu colocar isso na rotina do meu time, que a gente tem um playbook para isso, mas não é só deixar o playbook que o cara vai fazer. Eu tenho que acompanhar. E principalmente o convencimento, que, cara, mostrar os resultados. E com os números, eu tenho argumento para isso. Cara, topa fazer um teste inicial e combinados. A gestão vive de combinados. Topa fazer um teste aqui, vamos fazer esse semestre. A gente faz junto, eu te auxilio, a gente faz um programa educacional. No final, a gente vê o resultado. Se for bom para você, para a operação, cara, a gente topa, continua. Então, é esse trabalho que eu vejo que a gestão tem que fazer. Porque se for de cima para baixo, de uma maneira muito agressiva, talvez não surta o efeito esperado. Porque resultado vai trazer, né, Saulo? Isso aí a gente tem números, a XP bate, e não bate porque acha, é porque tem resultado, né? Então, essa junção para mim é nítida, cara. Hábito e convencimento no educacional. Perfeito. E o que eu acho interessante com relação ao CRM da XP, né, que normalmente quando a gente olha para o mercado, a implementação do CRM, né, as primeiras versões, né, em termos de maturidade, ela vem ligada ao registro das atividades do time comercial. Né? Então é simplesmente um lugar para eu registrar as coisas, né? Para quem está usando ali no dia a dia, você tem sim um ganho de produtividade, mas ele acaba sendo limitado à organização, né? Lembrar de alguma coisa que aconteceu. E aí um segundo momento de maturidade muito claro é quando o CRM, alimentado por informações, ele costuma ajudar quem está usando, né? Você começa a trazer um pouco de inteligência de fato. Né? Que deveria ser o fim da ferramenta, né? Ajudar a aumentar a produtividade ali através de formação, etc. Que foram os exemplos que vocês trouxeram, né? O OPIN aberto, um aniversário que lembra, né? Então, é a ferramenta ajudando. E é interessante que a XP ela acabou pulando essa primeira etapa, né? A gente não passou por essa maturidade de só registrar. A gente já foi direto para uma maturidade em que a ferramenta está ajudando, através de informações, o pessoal que está ali na ponta a melhorar relacionamento e tudo mais. Então... E acho que tem um ponto muito legal que o Neto colocou aqui e que inclusive a gente usa na hora de implantar aqui. Eu sei que tem muita gente assistindo a gente que está começando do zero ou está naquele momento já que o escritório está mais maduro, mas até então não implantou CRM. Como que eu faço essa virada de chave? É justamente você ir fazendo esses combinados e fasear, né? Na W1, por exemplo, a gente combinou, cara, qual que é nosso D0 aqui? O que é mais importante agora? Vamos começar por pipeline? Vai todo mundo subir, então eu vou ter uma gestão próxima, vou fazer esse acompanhamento com o time, vou mostrar que isso é prioridade pra gente. Beleza, primeiro mês ali, check. Qual vai ser a nossa próxima frente aqui? Vamos cuidar de atividade crítica, expert allocation, e aí você faz esse faseamento, vai mostrando valor, e mais do que nunca, a liderança comercial vai ser muito forte, é muito necessário aqui, que acho que é um pouco do que você viveu aqui e tá contando pra gente ir mostrando. O assessor no final do dia só vai fazer aquilo que agrega valor para ele, agrega valor para o cliente dele. E tá certo mesmo. Uhum. Então é papel nosso aqui da gestão mostrar isso pro time e ajudando aqui, pegando na mão em cada fase, né? E não só isso, tá, Lê? Com o uso, a gente vai aprendendo bastante, né? Lembro dessas fases, a gente começou a colocar lá, por exemplo, igual você bem citou, vou colocar o que eu tenho ali de pipeline. Vou colocar ali o que eu tenho de algumas outras informações relevantes ali que eu preciso de olhar. E aí, à medida que eu fui olhando, eu falei, cara, tem algumas atividades críticas aqui que eu tenho certeza que eu sanei e tá dando vencido. Como assim? Aí eu percebi, uns meses para trás, assim, que tem atividades críticas, né, que elas vencem no final de semana. E não necessariamente todo final de semana a gente vai estar trabalhando. Assim, a gente que é mais workaholic, assim, a gente trabalha, obviamente, sábado e domingo também. Mas assim, poxa, imagina aquele cara que às vezes ele vai se programar, não vai fazer nada no sábado, mas vai se programar só no domingo. E ele vê uma métrica ali que ele fala assim, cara, eu tô aderindo, eu tô olhando, não sei o quê, mas tá sempre ficando algo para trás. Então, assim, faz parte também de me programar para a próxima semana, às vezes, né? Poxa, eu vejo o que vai ter de sábado e domingo, já coloco um reagendamento para a próxima semana, eu tento antecipar na sexta. À medida que a gente vai utilizando, a gente vai
Essas entendendo estratégias, né? e modificando. Exatamente. E tem um gancho aqui que eu gosto de pegar, assim, Matheus. A gente tem que trazer um pouco para nossa realidade também, né? Tem personas e personas, né? Ao longo do tempo eu fui vendo também que eu sou um cara mais novo, você que também tem o perfil de ser mais novo, a gente vai pegar uma ferramenta muito mais rápido, porque a gente tem mais facilidade com tecnologia, né? Então, o senhor que está lá mais tempo, já foi, não vou falar inflação, né? O banqueiro que tem mais tempo ali de mercado, que já passou por vários CRMs, etc., ele vai ter uma dificuldade a mais de adesão, porque ele tem, primeira barreira, a tecnologia, a segunda barreira, entender algumas nuances de design que a gente já está mais acostumado, e de entender o conceito da ferramenta mesmo, né? Então, paciência, assim, que eu peço para as pessoas, que, cara, pessoas mais novas vão pegar mais rápida, algumas mais rápidas que a outra, mas não desista. É o processo do hábito, né? Vai insistindo ao longo do tempo. E aí tem uma história que eu acho bacana, que até quebra de surpresa, né? Ao longo que a gente foi implementando em algum escritório na Blue, a gente chegou a determinada unidade deles, que a gente falou assim, vamos aqui, alguém já usa. Aí falou, aqui tem um cara que usa muito. Você deveria até falar com ele antes mesmo. Eu falei, tá bom, deixa eu ver quem é. Você já vai com uma persona, acho que é o cara mais novo, alguém que está começando no escritório, por isso que está usando para se apoiar. José Milton, inclusive estiver ouvindo a gente, depois manda o corte. Cara, é a pessoa, não sei se é a mais velha da unidade, mas entre as pessoas mais velhas do escritório, falou, Saulo, isso aqui eu não sei que eu ia viver não, eu preciso mais disso aqui agora do que quando eu estava conversando. Eu esqueço com mais facilidade, eu preciso de mais dado para não perder a qualidade que eu construí durante anos com o meu cliente. E a concorrência, ela está ficando mais sagaz. Olha essa turma jovem aqui, se eu não me adaptar, eles vão me engolir. Por isso que eu preciso mais do que quando eu era mais novo, então. Então, assim, são personas com perfil diferente, com período de adoção diferente, mas que precisam da mesma forma. Então, paciência, acho que é um pouco da mensagem também que a gente passa, também para entender um pouco disso, né? O Saulo, até compartilhando, eu acho que é muito interessante falar disso, porque, por exemplo, o Alex, que é CEO da operação, é assessor, sócio fundador, a gente pode até falar de objeções no início, ele foi um cara que, poxa, isso aí é burocrático, cara. Talvez vai me atrapalhar e tal. E eu entendo, e essa noção que a gente tem que ter, poxa, a pessoa está 20 anos no mercado, fez do jeito dela e, poxa, deu certo, o cara é referência. Quem sou eu? Poxa, um moleque, 3 anos no mercado, para falar, cara, esquece tudo que você fez, esse é o certo. Eu acho que não é esse o caminho. O caminho realmente é, cara, o que você fez foi super certo. O que existe agora é uma plataforma, um intermediário que vai impulsionar os seus resultados, vai facilitar a tua vida, não atrapalhar. Então, ter essa paciência, para mim, cara, é primordial, porque tem gente na minha equipe que vai absorver de imediato, vai ser heavy user, vai ser promotor, vai me ajudar bastante, mas eu sei que vai ter pessoas que vão ter um pace menor, mais devagar. E eu preciso desenvolver essa pessoa para minimamente ela entender que tem o benefício. Eu não espero que essa pessoa no curto prazo vire um heavy user, mas essa pessoa não pode ser um detrator da operação. Perfeito. Então, eu concordo plenamente com o que você trouxe. Boa. E tem essa barreira inicial, né? A gente brinca que em algumas operações a gente já comentou, lá na Forte eu falei um pouco, que CRM é que nem academia, né? No primeiro mês só dói, não tem resultado nenhum. Segundo mês melhora um pouquinho, para de doer. Aí a partir do terceiro mês começa a dar resultado. Então tenha paciência também de quem está começando a usar, né? Já vi gente que falou, pô, fiquei 40 dias lá usando, não mudou nada, não me ajudou e tal. Tem também essa curva de aprendizado de até, de fato, a ferramenta começar a fazer. Igualzinho a academia. Perfeito. E como academia, eu fiz uma experiência esses dias. Eu peguei 5 assessores, né? Comecei lá em fevereiro, março, peguei 5 assessores. Eu falei, será se as pessoas que eu falei lá no começo, que agora não dou tanta atenção mais, será se o negócio tá engatilhando? Eu olhei pelos números e falei, tá indo, mas vamos fazer um teste mais quali. Eu puxei 3 assessores, marquei o horário na reunião e falei, você pode falar qual horário? 3 horas, 2 horas, tá bom. Eu comecei a reunião assim, falou, tô triste, cara. Tem que te dar uma notícia muito ruim. A gente teve um problema contratual, a gente vai desligar seus forces aqui e tal, acabou tudo, cara. Falou, não, peraí. Acabou? Agora que eu aprendi, não, isso aqui não. Eu controlo minha liquidação, tá por aqui. Meus aniversários estão por aqui. O saldo. Onde que eu vou ver o saldo, Saulo? O saldo que tá lá no Itaú, onde que eu vou ver? Eu falei, então ajuda, né? Tá bom, era só pra testar mesmo. Pegadinha. Então, assim, depois que a pessoa engata, ela fica difícil sair. Ela vê que é tão bom, que ajuda ela no dia a dia, que ela fala, não, peraí, não tira não, isso aqui tá bom. Então, acho que é a percepção de quem tá usando na prática, né? A gente percebe quão caloroso fica depois, que a gente tenta tirar, né? Tirar o doce da criança depois, não dá mais. E até aproveitando um pouco o gancho, né? Quando a gente olha para operações, existe, por um lado,
a necessidade da velocidade de implementação versus essas resistências pontuais. Como é que foi lá na Forto essa implementação? Como é que vocês lidaram com esse desafio aí, desses perfis diferentes, cara? Cara, legal. Eu poderia vender um case de sucesso e rápido aqui, mas eu acho que não é, né? O primeiro momento que a gente teve, porque a gente tinha essa diferença comercial, foi no primeiro semestre a gente colocar um processo comercial claro para todo mundo. E aí, educacional, treinamento. Então, desde uma pré-venda para um pós-venda. Então, poxa, qual o perfil ideal de captação, como é que vai ser essa captação, qual vai ser a cadência da pré-venda, como é que vai ser a R1, como é que vai ser o Financial Plan, como é que vai ser a R2, o pós-venda, tudo, a atualização. Cara, deixei todo mundo treinado. Só que depois eu preciso que esse cara utilize uma ferramenta para ver se está dando muito certo, para ver se tem alguma coisa equivocada. Pô, você falou do pipeline. Fantástico, cara. Eu vou ver se o cara está fazendo a cadência certinho. Tô vendo se o cara está entrando no WhatsApp para falar com o lead ou ele está ligando. Você vê que tem um monte de WhatsApp, cara, tem alguma coisa errada. Pessoal, vão treinar aí cold call, vocês estão com medo de alguma coisa de fazer ligação, então me dá insumo para fazer alguma correção. Então, o segundo semestre foi implementação de CRM exatamente isso que vocês estavam falando. Primeiro leads, como utilizar, atividade crítica, expert allocation, olhar, porque eu quero que meu assessor não olhe só esses pontos e não veja o histórico dele. Não quero que ele espere que eu tenha que fazer o deverzinho de casa, igual uma criança, e bater com ele na one-on-one. Né? Então, ele é o responsável pelo crescimento dele e eu estou aqui para facilitar. Esse foi o segundo momento. Educacional. Quando a gente parte para esse semestre em específico, eu fiz um combinado. Hoje a gente é um time de 14, né? A gente não é uma grande operação, mas a gente se posiciona num fluxo de crescimento, então a gente tem que trabalhar de forma profissional. Então, de 14 assessores, eu fiz um combinado. Na verdade, eu bati um papo com cada um, falei, a partir de agora, a gente vai fazer um grupo que realmente vai implementar esse esforço comercial. Eu preciso desse esforço e vai ser ônus e bônus. Eu vou cobrar isso, vou estar do lado, vou fazer o one-on-one de 15 em 15 dias, vou fazer treinamento comercial de produto toda semana, checkpoint também para dar o direcionamento, só que vou ter reconhecimento individual e coletivo. E para mim esse foi o grande diferencial. Eu tratei como time. E hoje eu tenho, de 14, 11 toparam o desafio. E realmente a gente trata como um time. E os resultados estão vindo. São números, né, que dá para acompanhar. E o que eu acho legal, eu estava comentando com o Dol, e não é um jeito de agressivo, mas na tela lá do escritório tem o CRM, tem as atividades críticas lá. E o time mesmo já se cobra. De, fulano, não se cobra no sentido de, tá quebrado lá, não sei. Cara, o que tá acontecendo? Você está precisando de algum auxílio lá com seus clientes? Porque eu vi que você está com muita atividade crítica, cara. Então, criou-se um ambiente onde a cultura é de utilização do CRM, porque todo mundo entendeu que traz resultado. Então, foi mais ou menos essa linha para eu te falar, cara, dá resultado, mas não foi de uma hora para outra. Graças a Deus, nesse meio tempo, veio o CRM desenvolvendo, né, para ser um instrumento para a gente alcançar esses resultados. Perfeito. Muito bom. Muito legal. E até pegando essa linha, né? A gente está falando muito aqui de muita coisa da jornada de atendimento do cliente, que o CRM ele vem justamente para isso, né? Para acompanhar, trazer qualidade e auxiliar, de fato ajudar o assessor na ponta ao longo dessa jornada. Mas a gente sabe que a vida do assessor também é complicada. A gente fala de Financial Planning, a gente fala de OPIN, a gente fala aqui de CRM, a gente cobra a captação, a gente cobra a receita. Então é muita coisa realmente para fazer. E aí, Matheus, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi esse processo, essa adoção do CRM na sua rotina. Você comentou de no início veio como uma burocrata, hoje você é a maior fã do CRM. Como é que foi esse processo de adoção do CRM na sua rotina? Boa, perfeito. Esse processo, não consigo não recordar do Saulo, do Gabriel Casaniga, né, nosso capitão de CRM lá no escritório também, de principalmente reuniões ali. O Saulo acho que era mais mensal, né, Saulo? Mas com o Gabriel, semanalmente, a gente batia alguns pontos, né? Então, aquilo que a gente estava conversando. Agora a gente está focando para ver lá as oportunidades. Agora a gente está focando em atividade crítica. Agora a gente está focando nisso. Agora a gente está focando naquilo.
Então, nessas reuniões semanais era onde que tinha, né, querendo ou não, tem alguns puxões de orelha. Então, ó, isso aqui tá dando errado, isso aqui tá dando certo, ó, por que isso aqui não tá acontecendo? Então, era onde que a gente sentava junto com o Gabriel e olhava o que a gente precisava de fazer para mudar a rota. Então, muitas dúvidas geram no início, então a gente sana também essas dúvidas. Com o uso, a gente também vai levando boas práticas também, quanto escritório a gente vai olhando, ó, fulano tal tá fazendo tal coisa e tá dando certo. Ciclano tá fazendo outra coisa e tá dando certo. Pô, fulano tá fazendo isso aqui e já não deu certo. Então, a gente vai alinhando e entendendo cada vez mais como que é o uso da plataforma. E aí, igual o Neto bem comentou, né? Com certeza, toda operação também que usa o CRM, nem todo mundo usa o CRM. Então, o nosso grande desafio também é durante essas reuniões, poxa, determinado assessor ali, ele não está tão engajado. É se sentar com ele e perguntar, cara, está tendo alguma dificuldade? Ficou com alguma dúvida? Se tiver, poxa, pode falar, a gente está aqui para isso. E aí tentar sempre como um time também levar esse uso, principalmente porque contra dados não argumento, né? Então, os dados que a gente consegue olhar, o porquê que muitas vezes, né, a captação está baixa, o porquê que, poxa, eu não estou conseguindo gerar receita. Aí a gente começa a tentar ajustar o ponteiro sempre no início do mês. Pegando o gancho do que você falou aqui, né, Matheus e Dali também, a gente sempre cobra do assessor várias coisas, né? Eu fui assessor, você 300 pratos para equilibrar, e você precisa pensar qual prato que vai cair que vai dar menos problema. Como eu priorizo isso aqui? Algum vai cair, qual que pode cair que não vai dar tanto problema assim. E o CRM ele vem ajudar nisso também, né? Porque a gente fala, pô, tem agenda de OPIN, tem agenda de Financial Planning, mas o Financial Planning tudo se conecta na ponta final, né? No CRM, desculpa. Tudo tá lá. Tudo ele começa para você ter um pré-Financial Planning bom, quais clientes você deveria priorizar para proteger sua base ou para captar mais. Pós-Financial Planning, pós-OPIN, como é que eu extraio mais valor disso? Né? O cliente que deixou de aportar comigo, olha que papo bom, né? Eu gosto disso. Cliente, você não vai para Disney assim. Porque você combinou que você ia fazer consigo mesmo, você não tá fazendo. Falta disciplina, como é que eu te ajudo? Não é aquele do produto, né? Que a gente tá cansado, pô. Eu como assessor, tava frustrado de falar de tanto produto do meu cliente e tal. Pô, a gente tem que se reinventar. O mercado tá se reinventando. Sim. A gente precisa mudar o discurso um pouco também. E o CRM já traz todos esses dados, né? E aí acontecia, na própria W1 aconteceu algumas vezes, a gente tá mostrando o CRM de algum assessor de exemplo, né? Compartilhando na tela. Falou, olha, essa atividade que legal, de fundos lá. Seu cliente tem um fundo que tá performando pior na concorrência do que um fundo que a gente tem aqui. Aí o assessor abriu o CRM e falou, pra mim não tem. Você tem OPIN? Não, mas nunca fiz OPIN. Falei, cara, a gente precisa do insumo. Ele falou, não, agora eu vou abrir o OPIN, porque aí vai me dar esses dados. Então ele passa a ver valor nessas ferramentas, porque as coisas se conectam. Ele não tem que ter o tempo de ir lá e buscar o cliente que tem o fundo. Não, tá pronto, tá aqui. Então o CRM ajuda a dar escala em outros pratinhos também, que a gente deixa cair às vezes porque não tem tempo. Gestão de rotina e tempo, cara, o grande mantra do CRM é pra isso. E acho que esse ponto que o Saulo comentou, pessoal, é um dos principais dessa live aqui. É enxergar isso tudo como uma jornada de atendimento para o cliente. Não adianta você vai lá e falar, pô, esse mês é você referência no escritório de OPIN. Saiu e bombou no OPIN. No mês seguinte não tá usando CRM, não conectou com nada, tá com OPIN por OPIN, não sabe gerar valor. Então, no final do dia, o CRM vem para agregar valor e fazer isso tudo ser uma grande construção, né? Você não vê só a foto, mas vê um filme aqui. Com certeza. Aí, Ale, eu falo muito isso também com o time, que além de lidar com essa parte comercial, eu também lido um pouco com a parte de gestão. Uhum. E aí, no time, a gente tem uma rotina de fazer uma reunião de time toda segunda-feira, e nas sextas-feiras eu faço uma reunião individual ali com cada um, principalmente. E aí eu tava notando que toda sexta-feira vinha aquele pico de implementação no CRM. Porque então, assim, eu tinha reunião com você. Por que toda sexta-feira esse número sobe? Aí o número ele começa bom também segunda-feira, ele vai caindo, sexta-feira ele sobe. Sempre assim. Aí eu fui ver que justamente era isso. Pô, nessas reuniões que a gente tem, a gente vai acompanhar, vai ver. Primeira coisa, como é que tá o CRM? Não fiz determinada atividade, não tratei. Cara, vamos lá, abre aí. E aí a gente começa também a trazer algumas rotinas que o Neto pode falar até melhor do que eu. Mas, por exemplo, tô com pipe e tal, tô com isso para acontecer, tá no CRM? Cara, se não tá, não existe. Então, a gente tenta colocar o máximo de informação possível, churn que o cara já mapeou, essas coisas que vão trazendo insumo justamente pra gente ter dados e poder melhorar a performance, né? Pegando o gancho que o Saulo falou com o Matheus também, eu acho que rotina do assessor, e a gente dá um direcionamento também, você falou do início do dia, cara, para mim início do dia é medalha e CRM na veia, cara. Você tem que ver NPS, obrigação sua. Para mim, qualquer operação tem que ter no mínimo lá o selo NPS, feedback do seu cliente, e CRM na veia.
O que eu tento passar para o time? O CRM é a consolidação de todo o seu dia. E, obviamente, que a XP vai trazer esses insumos, atividade crítica, expert allocation, mas isso não inibe o trabalho da operação. Poxa, subir campanha. Até um case do nosso escritório, que é muito legal compartilhar, a gente trabalhava muito pouco consórcio, né? A gente tinha uma visão de aquisição programada, correto, né? Para fazer esse trabalho de aquisição programada. Assisti uma live da XP, de um benchmark aqui, de uma operação, e vi um perfil de investidor para consórcio. A gente estruturou o processo comercial, eu e a área de crédito estruturado. A gente fez uma R fechamento, que é só uma reunião, porque a gente levantou perfil de cliente que tinha sobra mensal, seja de dividendo, juros sobre capital, ou um orçamento que tinha uma sobra muito relevante. Eu fazia um planejamento estruturado para ele e tinha uma reunião de fechamento. Como é que eu subi isso para o time? Campanha. O planejamento estava todo montado para ele, estava no CRM, ele tinha que ter um trabalho de fazer um pitch só de convidar esse cliente para uma reunião, só de mostrar a importância disso, que a área, o terceiro especialista, ia fazer o fechamento. No segundo semestre agora falando de números, a gente passa de uma operação que não fechava nada para entrar no top 5 da XP de trabalho. E 60% disso, perfil investidor, uma coisa que a gente nunca tinha trabalhado. Então, a importância também de provocar as outras áreas do escritório para utilizar o CRM. Hoje, a minha mesa de alocação sobe campanha lá. Se eu vou falar, por exemplo, de cliente com excesso de liquidez, mais de 20%, fazer estratégia lá, LCA, BNDES, enfim. Cara, tá tudo mastigado lá para o assessor. Cara, faz seu trabalho comercial de apresentar isso. Ah, Neto, eu esqueci, anotei em algum lugar. Não tem mais desculpa, porque você tem essa ferramenta hoje. E essa ferramenta vai te lembrar, se você colocar ela no seu hábito. Então, cara, novamente, é chovendo molhado. CRM hoje para assessoria é indispensável. Eu acho que o Benchimol bate muito nisso, né? A referência dele ser um assessor de qualidade lá no início do crescimento, o diferencial dele, ele era organizado. Hoje tem uma ferramenta que vai te organizar o dia, vamos dizer. E acho que esse ponto é bem interessante, né? Porque tem muito gestor que ele tem medo, né? Pô, pôr CRM, são indicações da XP, vou perder o controle sobre o meu time aqui, como é que faz? E a ferramenta ela tem essa flexibilidade da identificação de oportunidades por parte do escritório e subir isso e acompanhar a aderência. Eu acho que essa é uma dor muito real, né? Tem várias mesas, vários gestores que o cara tem uma célula de alocação super boa, que identifica boas oportunidades, e já ouvi isso de alguns, né? O cara fala, mas o time comercial é super difícil, porque a gente encontra excelentes oportunidades, a gente fez um call de ouro, né? Foi o exemplo que eu recebi na semana passada, ninguém vendeu. E aí, como é que faz? Tá aí a ferramenta para ajudar, né? Você não só sobe, vira uma plataforma de relacionamento entre áreas, né? Não só assessor-cliente, mas as áreas dentro do escritório. E, ainda tem muitos escritórios que tem uma unidade só, né? Tem uma filial. Quando a gente vai para os escritórios que tem várias filiais, aí esse desafio é maior ainda. Né? Então, a identificação dessas oportunidades e garantir que o time comercial está super aderente, que eles entenderam e que estão executando, acho que a ferramenta ela se torna poderosa para esse aspecto. Até nisso, complementando, né? Eu vejo assim, tem lá a expert allocation, né? Determinado cliente está under inflação, sugestão é essa. Imaginemos que eu estou trabalhando um produto específico no mês, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente chega para nossas mesas de alocação, o cliente ele tem um outro tipo de perfil, né? Isso aqui não dá, mas, inflação cabe, qual tipo de produto eu trabalho aqui? Então fica muito mais fácil também nesse quesito de qualidade de alocação para o meu cliente. Nem sempre aquela oportunidade 100% ela vai caber, muitas vezes ela cabe. Mas cabe a gente também filtrar, trabalhar junto, né, como time, que as nossas mesas também nos ajudam muito bem nisso, justamente para isso. E só complementando, isso é muito legal, porque eu já vi assessor falando, mas novamente, isso aqui não bate para o meu cliente. Cara, tem como você direcionar lá, você dá a resposta correta. Mas você já fez o trabalho também de bater com sua mesa para ver se o discurso geral não faz sentido? Exato. Porque pode ser que o produto em específico, vocês estão fazendo uma avaliação geral, né? Pode ter algum equívoco. A gente está na ponta, a gente sabe o perfil do nosso cliente.
Mas a teoria, a lógica, a estratégia pode bater. Então, cabe ao assessor também ter esse cuidado, também até a humildade de bater lá na mesa, ó, tive essa sugestão, acho que esse produto não cabe, mas tem outro produto que encaixa nesse perfil para o meu cliente? E pode virar também. Acho que até para deixar todo mundo na mesma página, não sei se todo mundo sabe, né? Mas tem o Expert Allocation dentro do CRM, que ele basicamente compara, né? A carteira recomendada aqui lá da XP, dado o perfil de investidor, versus a carteira de cada um dos clientes, né? E aí ele mostra ali os gaps under e over e faz algumas sugestões de ativos. E aí muitas vezes os assessores trazem, mas esse ativo a gente não trabalha. E aí um pouco do que vocês explicaram, né? De a oportunidade ela é real e ela existe. Talvez a execução, né? A captura dessa oportunidade que possa ter a carinha do próprio escritório, né? E aí sim, a gente sabe que o CRM está em constante evolução, e aí o Saulo vai contar um pouquinho das novidades aí, pondo já na fogueira, o que tá vindo, mas, tenho certeza que mais para frente a gente vai ter a capacidade de eventualmente personalizar cada vez mais, né? Mas por enquanto a gente ainda consegue identificar essas oportunidades que muitas vezes passam batido, né? Fazer essa análise, ela daria, mas quanto tempo eu ia ter que parar o assessor para fazer isso numa carteira de 100 clientes, 80 clientes, né? Então, acaba ajudando. Mas, Saulo, acho que é até legal você comentar um pouquinho, porque de certa forma a gente já consegue conectar um pouco do Expert Allocation com o planejamento comercial feito pelas mesas no início do mês, né? Perfeito. Cara, eu vou tentar conectar alguns pontos aqui, né? Esse acho que um ótimo ponto que você trouxe ali. E o que você falou de mandar Excel também, eu gosto muito disso, né? Quer dizer, é uma discussão interna que a gente tem aqui com nossos times também. Não, eu vou mandar Excel, etc. Vamos lá, como é que se traz, como é que é um fluxo da empresa que a gente vai pensar? Né? Tipo, primeiro a gente precisa planejar. Para que eu vou? Depois que a gente planejou, a gente precisa executar. Planejamos e executamos. A gente precisa acompanhar. A execução está sendo feita de fato ou não está sendo feita. E aí vem o último ponto, que é corrigir rota. Cara, eu preciso ouvir o time comercial. Às vezes é o time comercial, não faz tanto sentido, tudo bem. Às vezes tem muito insumo bom. A gente aprende ao longo do tempo com o time comercial. A gente já, talvez isso aqui precise arrumar, precisa corrigir, etc. A gente como distribuição, com planejamento. Se eu faço no Excel, cara, eu só vou no planejar e confio na execução. Eu rezo. Não faço uma volta oração. Mandei, tá lá. Você vai abrir ou não. Pai Nosso, Filho e Espírito Santo e vai embora. A fé é de cada um e seja o que Deus quiser. Eu não tenho como cobrar, acompanhar e corrigir rota muito menos. Então a gente, com o planejamento comercial casado, a gente vai planejar. Vamos acertar todas ali? Não vamos acertar todas. A gente vai ter dado, insumo, e aí no CRM já tem lá os campos no Expert Allocation que a gente já traz para isso, porque a gente sabe que vamos errar, mas o produto é incompatível com esse perfil desse cliente. Ótimo, avisa pra gente. Erramos talvez. A liquidez desse cliente aqui, ele tem essa liquidez, mas vai comprar uma casa daqui 3 meses. Fala, Márcio, eu não quero saber nunca disso aí, ainda bem que tem você. Me avisa, a gente deixa de avisar sobre essa liquidez, porque a gente vai corrigir na rota, com base no que o time comercial tá falando. Então, se a gente tá naquele modo, eu costumo falar dos Incas e dos Maias, mandando planilha, cara, a gente nunca vai conseguir planejar, cobrar a execução e muito menos corrigir a rota. A gente ficar sempre dando martelada na parede. Então, acho que é um pouco disso que as coisas se conectam também. Bom, e agora, gente, pensando, a gente falou muito do quali, do como a gente vê essa jornada como um todo, o Matheus trouxe muita visão como assessor, Neto aqui como gestor, mas vamos falar de benefício concreto, já trazendo um pouquinho de número, o que vocês viram pré e pós implementação de CRM, quais foram os benefícios concretos que o CRM trouxe para você, Neto, na sua operação e para você, Matheus, no seu dia a dia como assessor? Legal. Se eu errar alguma coisa, eu dou o corrige aqui, mas eu tenho umas noções. Vou trazer pontos que são, acho que para mim, principal, modelo de servir. Cara. A gente começa um primeiro semestre educacional com uma média mais ou menos de 30. A gente está fechando agora, a gente está no segundo semestre ainda, não fechou, mas mais ou menos 50. Então, todo o crescimento nesse ponto. Quando a gente fala de atividades críticas tratadas, eu tinha uma média no primeiro semestre de 19%, e a gente está chegando a 60%, sendo que o último mês foi 77%. Tá, Neto, o que isso impacta no final das contas, no meu bolso, na operação? A gente teve um crescimento de captação, comparado o primeiro semestre para o segundo semestre, que não acabou ainda, de 200%, principalmente com o meu time elite, o time que está no combinado. E falando em receita, comparando com o primeiro semestre, o segundo semestre até agora a gente teve um incremento de 120%. Majoritariamente, todos os meu time cresceram a receita comparado o primeiro semestre para o segundo semestre. E não acabou, né? Tem os desafios de novembro e dezembro,
mas os números são claros, né? E aqui eu acho importante trazer essa correlação, porque é algo que a gente tem visto na nossa operação, e eu comecei falando, poxa, a gente vem de 3 meses onde a gente bateu o recorde interno, a gente bateu em agosto, maior receita da operação na história, em setembro a gente bateu agosto, em outubro a gente bateu setembro. E com a curva de crescimento de CRM, Expert Allocation, atividade crítica e modelo de servir aumentando. Então, o que eu gostaria de passar? Na minha operação, isso está fazendo total sentido, né? Para quem não acredita muito, eu falo igual eu falo com o assessor, cara, faz um teste, faz um combinado, porque na pior das hipóteses, cara, você vai pegar boas práticas, vai ter mais governança, vai ter mais profissionalismo e vai levar uma visão mesmo de crescimento para o assessor, né? No pior cenário, você vai conseguir fazer mais gestão, né? Vai conseguir identificar onde está a oportunidade para atuar. E aí, gestor, poxa, tá com dificuldade de fazer isso, talvez o time não tá pegando, pega o Saulo aí. Mostra a referência, ele tem os números, cara. A XP tem todos os números mostrando isso. Não tirou da cabeça, é número mesmo. Então, da minha visão, assim, trazendo a minha operação como boa prática, tem total relação. O crescimento de esforço comercial utilizando o CRM com captação e receita. E pelo que você falou, constância, né? Você está há 3 meses ali conseguindo crescer. Isso. E crescendo de forma sustentável. E com você, Matheus? Boa. Tá parecido? Um pouquinho. O Saulo depois ele pode também falar, ler um pouquinho, né, sobre o macro ali da W1. Mas falando um pouquinho sobre a minha parte também quanto assessor, a gente estava até conversando, né, ali um pouquinho antes da live. Olhando alguns dados, é bem interessante, assim. Se eu pego o segundo trimestre, o início, né, da implementação do CRM com o terceiro TRI, tem um aumento de 88% da minha receita, então, da receita gerada. Então, comprovando de novo, né, o porquê que a gente precisa de utilizar o CRM. E se a gente olha o histórico nos últimos 12 meses, nos primeiros 6, eu tinha uma média de captação mensal de 1,3 milhões ali por mês. Subimos isso, né, para os últimos 6 meses para 2,3 também. Então dá um aumento bem significativo ali de captação também. Então acho que está mais do que respondido por que a gente deveria usar e focar no CRM. Sabe o que eu tô percebendo aqui, Ale? Eu acho que eu deveria pegar um percentual da receita extra que eu gero, né? Todo mundo aumentando ali. Não, acho que é o mais justo, né? Cara, sobrar alguma coisa pro Gen também. Acho que a gente merece um pouquinho. Tá aumentando, todo mundo aumentando e eu nada, cara, velho. Vamos ver isso aí. Tá garantindo sua cadeira por muito tempo, sabe? Deve ser esse o prêmio, né? Mas eu fico feliz, Tom, assim, acho que com base em números também a gente tem, olhando do contexto mais amplo para a rede, né? A gente olha para os escritórios todos, os números se repetem, né? A história ela vai se provando através de números também. Quando a gente pega ali o primeiro quartil de aderência, né? Ou seja, aqueles que mais engajaram na ferramenta, frente ao último grupo, aquele que menos engajado, ou engajamento zero que tem, né? Cara, a diferença ali de captação é 2 vezes 0,5, né? Ou seja, 2,5 vezes capta mais. A diferença ali de quase 200 milhões de captação. Para a receita também se repete, ainda maior, né? 3 vezes mais. A gente tem ali do primeiro grupo com maior aderência para o grupo com menor aderência, ou seja, tem 3 vezes mais alocação, que consequentemente bate na receita também. E até tem um asterisco aqui, né? Que é alocação em quê? Nos produtos que estavam no planejamento comercial, que o escritório fala, eu vou trabalhar os produtos que eu acredito, a gente está lá direcionando junto com o escritório. Não é que o escritório está indo para um lado A, que a gente está indo para o lado B, não. Junto com o escritório, remando na mesma direção e, cara, a gente consegue tracionar mais forte. Que acho que é um ponto de receio que as pessoas têm também. Então, acho que, cara, com números, a história está se provando que, cara, a gente consegue chegar lá e a gente melhora os números de todo mundo. E esses dados B2B? Esses dados da rede. Muito bom. E até só falando um pouquinho aqui da W1, eu que acompanho de perto também, é impressionante a constância no crescimento, que é muito do que você falou, Neto, na Forte também. Antes a gente tinha, assim, um ou outro assessor que entrava uma boletaça, comemorava no mês, beleza, ótimo, entrou captação, tem que comemorar mesmo, mas aí mês que vem era aquele voo de galinha, né? Caía de novo. Agora não, a gente vê com muita clareza que quem tá usando, o Matheus até estava comentando isso quando a gente olha para os pares, né? Quem tá usando, você consegue ver um crescimento saudável e constante e menor dependência dessas boletas one-off aqui, que é o que de fato dá sustentabilidade aí pro crescimento de carteira, pro desenvolvimento na profissão e tudo mais, né?
Mas muito bom. Perfeito. Leo, eu vou pegar um gancho rapidinho disso aqui, que eu gosto muito desse tema. Estava em determinado escritório aqui, né, da Enterprise, que é um escritório que eu estou próximo também. Tem aquele quadrante famoso, né, que tem lá a pessoa que tem resultado versus cultura, que é famoso, mas eu não gosto tanto, porque para assessoria a gente substitui a cultura por intensidade, que cultura é muito subjetivo, né? Esforço. Quanto o cara está se esforçando, para quanto que ele tem de resultado. Aí tinha um determinado gestor de uma filial desse escritório que ela meio reticente com o CRM. Falei, cara, no meio das nossas conversas eu fiz uma provocação. Falei, cara, quem é o seu assessor? Pega esse quadrante. Quem é o seu assessor mais performático? Com maior intensidade, maior esforço e maior resultado? Fulano. Falei, ótimo. Quem é o outro? Fulano. Falei, agora vamos pensar no inverso. Quem é o seu detrator? Que tem menos esforço e menos resultado? Talvez X. Talvez Y. Falei, cara, se você não sabe com clareza quem é, você não vai conseguir desarmar essa pessoa e ela se provar que ela precisa de ajuda. Eu vou trazer uma analogia com o mundo do futebol, né? O pessoal tá muito de tênis aqui, eu sou menos chique, eu sou mais do futebol, mas fui lateral. O que pesa para um lateral você criticar um lateral? O arco dele, que é o que é correr e fazer o arco. Você criticar o arco de um lateral é você falar que ele só não tem uma perna, é um saci. Eu tive um treinador que veio e falou assim, Saulo, seu arco é horrível, cara. Falei, meu arco é horrível, cara. Sou lateral dos meus 12 anos de idade, você falar que meu arco é horrível, então eu vou parar de jogar bola, ué. Falei, vamos olhar com base em números. Olha quantos cruzamentos você tem. Olha quantos passes para finalização você tem. E olha quantos, de fato, o centroavante conseguiu fazer. Você teve 5 centroavantes diferentes ao longo desses 2 anos que você estava aqui na base. O problema está no centroavante ou está no seu arco? Falei, olhando por essa ótica, talvez seja o meu arco. E eu fui treinar arco. Se ele não tivesse os dados, ele ia mandar, com todo respeito, para aquele lugar que a gente costuma mandar e ia seguir o jogo. Mas quando você tem dados, cara, você desarma a pessoa e fala, cara, deixa eu te ajudar. Não tô te criticando, mas com base em dados, olha aqui. E aí, a gestão, ela tem muito a ganhar. O assessor ganha, assim, a gente falou de vários benefícios aqui, mas a gestão passa a ter um papo muito mais facilitado no dia a dia com isso também, né? Eu acho que o gestor tem que olhar um pouco por essa ótica também, senão ele tá amarrado, né? Com certeza. Eu acho que os papos difíceis, eles ficam muito mais fáceis, né? Exato. Não é a minha opinião versus a sua opinião. Bom, os números não mentem. Cara, vou te ajudar a sair do outro lado. Acho que estamos finalmente aqui, queria ouvir de vocês aí num tweet. Que dicas vocês dariam aí para quem que tá começando agora? Decidi. Tomei a decisão de começar aqui, ou como assessor, a organizar minha vida no dia a dia, ou como gestor aí para implementar na operação. Cara, vou tentar trazer 2 visões, né? Como assessor, eu acho que não tenta dar esse voo de galinha. Querer, tô com um CRM todo atrasado, vou matar isso em um dia. Cara, não faz isso não. Divide sua semana, né? Divide os dias que você está tranquilo e mostra organização. Porque você tem que ter horário para essas coisas, né? O que eu dou de direcionamento pro meu time, geralmente quando é júnior, cara, seu foco é captar. Quer dizer que você vai captar o dia inteiro, prospectar? Não, mas você vai ter alguns horários de operacional, né, de cuidado com a base, enfim. Então, começa de pouco a pouco, divide, que isso no hábito vai te dar esforço. Para a gestão, eu acho que, na visão da minha ponta, o que deu certo é esse trabalho um pouco mais demorado, só que, ao meu ver, é mais sustentável. Não quer dizer que algo mais incisivo não dê resultado, mas o meu receio é que seja picotado num trimestre e depois o pessoal desanime. Então, eu prefiro esse direcionamento um pouco mais longo, mais educacional, e que eu entendo que seja mais perene para a operação. Então, acho que eu traria essa visão. E você, Matheus? Cara, da minha parte é acreditar no processo. Assim, igual o Neto bem pontuou, às vezes, se já é um assessor ali um pouquinho mais de tempo de casa, ele vai abrir agora o CRM, vai ver um tanto de tarefa atrasada, vai querer sair naquilo ali, amanhã já não tem nem mais saco. Prioriza, né? Organiza o seu tempo, vê quais são as atividades ali prioritárias. Por exemplo, hoje é aniversário do determinado cliente meu. Isso é menos importante do que eu verificar, por exemplo, um saldo em conta, talvez sim, talvez não, do que eu ver um vencimento, que às vezes ele ainda vai ocorrer. Então, assim, vai priorizando o que a gente vai olhar no primeiro momento, mas que implemente, nem que seja aos poucos, mas na rotina. Eu vou colocar no meu calendário, e aí, claro, né, você colocou no calendário,
faça. Uhum. Se você delimitou aquele tempo para fazer aquela atividade, pô, você coloquei lá no calendário, olhar CRM, olhar umidade. E aí, nesse horário, eu vou começar a, sei lá, olhar no Instagram, conversar com o meu outro cliente, não sei o que, já está errado. A gente precisa ter organização. Mas se organize e comece a implementar. Né? Tenho certeza, igual a gente está aqui conversando, que à medida que você vai implementar, vai gerar dados, esses dados eles vão te ajudar a você alavancar. Seja, né, em fazer conexões, seja em trazer recomendações, seja em estar próximo, né, o relacionamento que a gente tanto bate na tecla ali com nossos clientes e, consequentemente, isso para a sua carreira vai te gerar mais captação, mais receita, mais indicação, só tende a trazer benefícios. Perfeito. Saulinho, e você? Agora, mensagem final para a gente encerrar aqui a nossa live. Você que veio do B2C, viveu isso, acompanha aqui esse processo de implantação em toda a nossa rede B2B. Qual que é a mensagem principal que a gente quer passar para quem está nos assistindo aqui? Acho que fugindo um pouco da tonalidade, né? Sendo policial mal, né? Acho que sim, pessoal, a gente chegou um momento de mercado que a gente tá vendo que tá competitivo pra caramba. Vocês aí sabem muito mais que eu na ponta final do que tu tá lá do lado de cá, sair da ponta comercial, vocês estão na ponta com o cliente. Não tem mais espaço para assessor que não usa CRM. Não tem mais espaço para assessor que não trabalha com dados e com inteligência. Eu vou tangibilizar. Cara, o que era antigamente a vida do assessor sem o CRM? Ah, eu vou abrir o hub, ver o saldo em conta, ver o que vencer e vou atuar. Cara, nós temos agora a ferramenta que avisa com antecedência os vencimentos fora da XP, ou seja, nos concorrentes. Eles vão ter também. E já estão tendo. Se a gente for lá falar, fulano, cliente, seu saldo tá aqui, o seu vencimento, fala, não, já falei com o gerente já. É aquele discurso que você tem na primeira reunião com o cliente, que todo mundo tem, se o gerente não tem tempo, ele atende 300 contas, não sei o quê, o que você vai falar nessa hora? Se o gerente vai saber o saldo que tá na XP, imagina chegou um saldo que a gente já tem hoje, felizmente, estamos à frente da concorrência, mas eles vão chegar nisso, a pergunta não é se vão, é quando vão. Seu gerente vai te avisar, não, já falei com o meu gerente já sobre o saldo na XP. Já foi, cara. Perdeu tempo. Não tem mais espaço, pessoal. Para você que não usa CRM, não tem dado. Não dá mais para ser o assessor Kiko. Bota o dedo na língua, vê qual a direção do vento e vai embora. Muito bom, não tem mais espaço. A gente tem que ser rotina, execução, planejamento e acompanhar e corrigir a rota se necessário. Eu acho que é a mensagem final para os assessores, feliz ou não, mas é o nosso mercado atual. E com essa mensagem a gente encerra aqui a nossa live hoje. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham sanado aí algumas dúvidas. Se ficou mais alguma, procurem a gente aqui, o Gens. Tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa mesa também está super à disposição para ajudar. E imagino que não seja mais dúvida a importância do CRM aqui para todos nós. Travamos aqui uma meta com o Guilherme. Qual é, Dol? Até dezembro. 100% de heavy users na nossa rede B2B. Meta tranquila. Tá, minha meta Tem era mais que- baixa, ele jogou a régua pra cima. E é Tem que claro que a fazer gente está agora. aqui para ajudar nisso também. Obrigada aí por quem está aqui com a gente, vocês, Matheus, Neto, Saulo. Obrigado, Tom. Obrigada Obrigado. pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de todo mundo. E só lembrando, sorteio da bolinha Ah, é. autografada, João Fonseca, para quem perdeu os primeiros minutos. E almoço com o Bentimol, para ele mesmo falar do CRM. Vai repetir tudo que a gente falou aqui, mas é um homem, pessoa ao vivo, falando sobre isso aí. As informações a gente vai mandar logo na sequência. Fechado? Perfeito. Obrigado, gente. Obrigada, Valeu, pessoal. Toma. Pessoal. Tchau.